Usando o poder e autoridade que é no nome de Jesus, pela imposição de mãos,
o ômega, o princípio, o fim de todas as coisas. É Ele. É Ele. Boa noite mais uma vez, amada igreja. Boa noite. Estão todos bem? Amém. A família está bem? Glória a Deus. Hoje, como eu falei agora há pouco, a maioria dos irmãos não estavam aqui, mas hoje é um culto de ação de graças pela vida da nossa pastora Kátia, um culto onde nós vamos glorificar o Senhor pela vida dela e pedir também pela nossa família, pela nossa casa, que o Senhor venha nos revestir e nos proteger contra todas as ciladas malignas deste mundo que estão atacando os princípios e os bons costumes nas famílias. Amém? E que nós venhamos cantar louvores a Deus. Você que pode, fique em pé no seu lugar, porque a reverência não é a mim, mas é a Deus. Porque quando vamos no tribunal, quando o juiz adentra no tribunal, todas aquelas pessoas, autoridades, o réu, testemunhas, o júri, todos se levantam porque chegou a autoridade. E nós não queremos dar honra ao Senhor. O local onde você está é um local santo. Não é o chão, não é o prédio, irmão. O lugar é santo porque nós nos reunimos aqui para adorar a Deus. E onde se juntam duas ou mais pessoas em nome dele, ele se faz presente. E se ele se faz presente, ele está aqui. E a presença dele tem que ser respeitada, tem que ser reverenciada, irmãos. Então eu peço a vocês a atenção de vocês, desligue o celular. Não deixe nada vir distrair, roubar de você aquilo que Deus tem para entregar para você nessa noite, amém? Feche os olhos, coloca a mão no teu coração, irmão. Eu não sei como você chegou aqui, irmão. Eu não sei o que te trouxe aqui, o que moveu você. Se foi somente pelo aniversário, para honrar a pastora Kátia, amém. Mas coloque no teu coração, irmão, eu vou para casa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos adorar a Deus. A alegria é para Ele, honrar é a Ele, a glória é para Ele, a adoração é para Ele, tudo é para Ele, irmãos. Pai, muito obrigado, meu Deus. Eu te apresento, Senhor, cada família que está aqui. Eu te apresento cada pai, cada filho, cada esposa. Eu te apresento, meu Deus, cada laço que une essas pessoas. Pai, eu te apresento a igreja, reconciliação pela graça, do 40 horas de Mosqueiro, nossos irmãos que professam a mesma fé e outras denominações, que creem nesse Cristo que nós cremos, que pregam com sinceridade, que te louvam. Pai, abençoa as famílias, nos fortalece, e Senhor, fala conosco, nos dê ouvidos para te ouvir, nos dê sensibilidade espiritual para te sentir, que não seja emoção, mas que seja razão, que seja louvor, que seja um verdadeiro louvor, que sejam verdadeiros adoradores. Pai, muito obrigado. O Senhor venha abençoar cada família que está aqui. Fala conosco, não somente hoje, mas todo sempre. Amém. Sente, pode sentar. Deus colocou no meu coração, que a pastora pediu para mim ministrar nessa quarta-feira. Confesso a vocês que não fluía, não vinha. Eu estava vindo nada. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar com a igreja? Eu falei o seguinte, Senhor, fala comigo. Fala para mim. Fala comigo. Porque se o Senhor falar comigo, eu repasso para a igreja. Que eu seja tratado, que eu seja exaltado. Mas fale comigo. O que eu preciso do Senhor? O Senhor falou. O Senhor falou. E eu sempre venho nas minhas orações para minha esposa, porque nós temos o nosso cultivo diário, temos o nosso momento de adoração no sábado. E eu peço para Deus, porque como eu falei com vocês no meu testemunho, o meu começo, o meu relacionamento
E toda aliança, irmão, não pode ser quebrada. Não pode ser quebrada. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus uniu, não separa o homem. Então Deus falou comigo, o Senhor fala comigo. E eu falei assim, Senhor, qual é a família que o Senhor quer? Como é a família que o Senhor idealizou? Qual é o seu projeto principal para uma família? O Senhor falou. Estudar a família que Deus idealizou, irmãos. Na Bíblia é voltado ao projeto original, lá de Gênesis. De lá de Gênesis. E ver como isso se desenvolve até no Novo Testamento. É voltar às origens. É ver a essência da criação. E o que eu vou falar para vocês, por favor, irmãos, que vocês possam sair daqui refletindo. Mas que essa reflexão se transforme, irmãos, não somente em ouvinte, mas sejam mais participantes de uma vida ativa na sua família, na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, com o seu cônjuge. Porque a primeira igreja é a nossa casa. Homens, vocês são sacerdotes da casa de vocês. São sacerdotes. Vocês são Cristo dentro da casa de vocês. E as mulheres são a igreja. Amém, irmãos? Então aqui vai o fio central desse desenho. O fio central desse desenho. A origem. Qual é a família que Deus idealizou? Como é a família que Deus idealizou para nós? A nossa família ela foi criada para comunhão. A nossa família foi criada para comunhão. A família foi criada para comunhão. Gênesis capítulo 1. Uma palavra muito conhecida. Gênesis capítulo 1, do verso 27 até o 28, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. No capítulo 2, no verso 18, diz assim: e disse Deus, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo, da ave dos céus, os trouxe Adão para ele ver como ele chamará, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi feito. Adão pôs os nomes no lugar das aves, dos céus, dos animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varão, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Amém, irmãos? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Não foi um plano B. Não foi um plano B de salvação.
aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe. Porque nós temos a imagem de Deus, irmãos. Porque Cristo era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes de nós existirmos, irmão, Cristo já existia. E nós somos a imagem de Cristo. Quem está me entendendo, irmão? Nós somos feitos à imagem de Cristo. Não foi Cristo que foi feito a nossa imagem. Mas Cristo não nasceu 2 mil anos. Deu poder novo antes da fundação do mundo, já existia. Nós somos feitos à imagem de Cristo. Semelhança. Deus quer que estejamos pegando o fruto do Espírito que fala o caráter direto de Deus, que é o amor. Quem está me entendendo, irmão? Então, o fio dessa família que Deus idealizou, criada para a comunhão, tem um propósito. Tem um propósito. Não é bom que um homem esteja só. Família nasce da necessidade de companhia, ajuda mútua e amor. Como eu posso ser um bom cristão? Como eu posso ser um ganhador de almas? Como eu posso ser um servo por excelência? Se eu não sou um bom marido, se eu não sou uma boa esposa, se eu não sou um bom filho, hein? Ajuda mútua, companhia e amor. O que eu exerço na minha casa, irmão, é a extensão da igreja. É a extensão da igreja. A família idealizada por Deus foi criada para a comunhão, com propósito e com aliança. Lembra da aliança? Olha só, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É aliança para a vida toda, não um contrato temporário. Você não casou para se separar. Você não casou para se divorciar. Não existe para Deus o divórcio, a não ser como está lá no Antigo Testamento, mas por causa da dureza do coração do homem. Mas não é o projeto original de Deus, irmão. Não é. Quem está entendendo, irmão? Deus não criou o divórcio, mas por causa da dureza do coração do homem, ele permitiu. Por causa de quê? Hein? Dureza do coração. Mas por quê? Quando é que Deus permite o divórcio? Morte ou o quê? Adultério. A queda do homem trouxe essa maldição. Trouxe essa maldição. Então, a família que Deus idealizou, criada para a comunhão, tem um propósito, uma aliança e uma missão. Escute. Olha a missão dessa família, irmãos. Frutificar e multiplicar e encher a terra e sujeitar-a. Família é a primeira instituição de Deus para cuidar do mundo e refletir o caráter de Deus. Quem está me ouvindo, irmão? A missão da família: crescer, multiplicar e transformar o mundo. Crescer, multiplicar e cuidar e transformar o mundo em que vivemos, irmão. Essa é a missão da família cristã na terra. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão. Essa é a missão da pastora Kátia. Essa é a nossa missão como família. Agora, irmão, existem os pilares desse projeto. Presta atenção. Existem os pilares desse projeto. A Bíblia mostra 3 pilares que, se
especial, pastor. Que amor é esse? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Verso 22 em diante. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vós, mulheres, sujeitais ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o ensinou a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Irmão, dorme com essa. Dorme com essa. Quer explicação? É necessária explicação? Marido tem que amar como Cristo ama a igreja. Esposa tem que respeitar. É parceria, não é hierarquia de poder. Não é hierarquia de poder. É hierarquia de serviço. Cada um no seu serviço. O homem tem o seu serviço, a sua função na família. A mulher tem o seu serviço e a sua função na família. Não é hierarquia de poder quem manda mais. Os dois estão juntos. Nós temos que entender isso, irmãos. Amém? Amém ou amém, irmãos? Jesus lavou os pés dos discípulos, irmão. Que maior prova de humildade do que essa? O Deus encarnado lavando o pé de pessoas pecadoras. O que Jesus quer demonstrar com isso, irmão? É que a família idealizada por Ele tem que exercer um amor sacrificial. Irmãos, eu disse uma coisa para você: não queira ter razão no relacionamento. Não queira ter razão. Queira ter paz. Queira ter paz. Porque quem quer ter razão levanta a bandeira da guerra. No casamento, nós temos que aprender a perder para poder ganhar. Muitas vezes eu estou com razão. Eu estou com razão, pastor. Mas mesmo eu estando na minha razão, eu vou lá e peço perdão. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Ela, como uma mulher de Deus, ela vai refletir. Na hora ela pode não refletir. Mas amanhã, pode passar 2 dias, 3 dias, ela vai refletir, vai dizer: não, eu perdoo, Senhor, que eu. Porque quem é o teu advogado é Jesus. Jamais Ele vai deixar que algo venha macular o teu casamento.
se você estiver debaixo de uma unção de um casamento abençoado. Família idealizada por Deus tem que exercer um amor sacrificial. Jesus tinha razão, mas como uma ovelha muda foi levada ao matador. Não se defendeu. Que maior exemplo do que esse? Amém? Então olha só o que Jesus nos ensina. Segundo, nesses dois pilares desse projeto de uma família idealizada por Ele: amor sacrificial. Segundo, educação e discipulado em casa. Em casa. Será que nós fazemos um trabalho de educação e discipulado dentro da nossa casa, do nosso lar? Hein? Ou será que somos só sacerdote, pastor, obreiro, diácono, ou sei lá o que, presbítero, apóstolo, na igreja, na rua, ou dentro de casa nós somos ninguém? A tua casa é a primeira igreja. É aqui, irmão, é lugar de você exercer aquilo que você faz na sua casa. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e como um filho também, temente ao Senhor, que ama seus pais. Quem está me ouvindo, irmão? Então, a educação e discipulado em casa. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu não vou falar, se vou me alongar muito. Ensinarás a teus filhos ao deitar, ao levantar, ao andar, ao caminhar, ao falar, ao almoçar. Onde você estiver, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina com o teu exemplo. Ensina com o teu exemplo. Como é que você quer ter moral com os teus filhos se você não dá exemplo na tua casa? Eu me lembro só daquele testemunho daquela irmã que a minha esposa me falou. Que ela chegou na igreja de Maracuia. O pastor recebeu ela com uma mala, as crianças todas com mochila. Que é isso, irmão? Que é isso, irmão? Não, pastor, a criança falou assim: pastor, é porque a gente veio morar aqui na igreja, porque aqui na igreja o papai é tão santo. E lá em casa não deu nada. Cada um seu exemplo. Bem? Nós estamos criando nossos filhos para quê? Para serem o quê? Nós estamos formando o futuro do país, que está indo de mal para pior, porque está se cumprindo a palavra. Mas não é por causa disso que devemos relaxar com os nossos filhos. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ser cobrado por Jesus naquele grande dia, se você cuidou ou não cuidou da tua família. Você passará pelo crivo do Senhor, e a tua obra será provada pelo fogo. Meu irmão, se for que nem palha e queimar, te prepara. Como é que está a tua obra na tua casa? Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4. Pais, não provoquem os filhos a ira, mas os criem na disciplina, no conselho do Senhor. A casa é a primeira escola de fé. A família que Deus idealizou, Deus falou para mim, é a família que tem unidade e perdão. A gente fala tão bonito, né, irmão, na igreja, né? O Salmo 53, que todo mundo já conhece, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, quando o óleo precioso que desce na cabeça está mudando, e o Senhor abençoa a bênção e viva para sempre, né? E fala do perdão também. Tem que perdoar, mas muitas vezes, irmão, uma coisa tão pequena você não perdoa o seu cônjuge, uma coisa tão insignificante,
você trata mal os seus filhos, você não perdoa. Você macula aquilo que você fala. Você não dá exemplo. Não podemos cobrar aquilo que nós não fazemos. Não podemos, irmãos. A família que Deus idealizou para nós, irmão, aquela família que tem unidade e perdão, como Paulo falou aos Colossenses, capítulo 13, verso 15. Ele diz: suportem uns aos outros, perdoem, e que a paz de Cristo reine no coração. Olha só, suportem uns aos outros. Sabe o que é suportar, irmão? Imagina o que Jesus suportou por amor a nós. Suportou um cara colérico que negou ele 3 vezes. Quantas pessoas Jesus suportou que nada com ele? Jesus estava no barco com um monte de homens que tinham pequena fé. Tinha acabado de ensinar, ver curas, milagres, maravilhas. Jesus teve uma hora que ele cansou, ele falou: até quando ficarei convosco, ó homens de pequena fé? Então, irmão, perdão, unidade, não tem que ser falácia. Unidade e perdão será cobrado de nós, igreja cristã na terra. Vamos ser cobrados se não tivermos unidade e perdão. Vamos ser cobrados naquele grande dia, diante do Senhor. Nossa obra será peneirada e será provada pelo fogo. Amém? A família idealizada por Deus é lugar seguro para errar, consertar e recomeçar. É um lugar onde eu posso errar. Eu sou ser humano, eu não sou perfeito. Eu não estou passando para vocês aqui um atestado de hipocrisia, porque eu sou falho. É só vocês conversarem intimamente com a minha esposa, eu autorizo ela a falar. Pode falar, mano, responde. Então, não sou perfeito. Não sou, eu posso errar, irmão. Mas a minha casa é um lugar onde eu posso errar seguramente, porque eu não vou ser discriminado, eu não vou ser humilhado. A minha esposa é uma mulher de Deus e ela vai saber me tratar. Assim devemos ser um para o outro, não somente cônjuge, mas com nossos filhos. Ter unidade e perdão deve ser cobrado. A família que Deus idealizou para nós, irmão, é a família onde o que atrapalha muitas vezes é o projeto. Olha só, Gênesis capítulo 3, entra o pecado, vem o egoísmo, vem a culpa, vem a comparação. Por isso vemos famílias disfuncionais, como Caim, Abel, Davi. Nós temos vários exemplos, Jacó. Mas Deus não desiste deste projeto. É por isso que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra. É por isso que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra. Porque Deus, Ele não desiste do seu projeto. Se uma família daqui sair daqui restaurada, já valeu o propósito pelo qual a palavra foi enviada. Se uma família daqui sair restaurada e o irmão passar 1 mês, 2 meses, me procurar e dizer: pastor, gostei da palavra, minha família está diferente, eu reconheci o meu erro e hoje estamos vivendo, aleluia, o céu na terra. Não é para minha glória, não, irmão, é a palavra do Senhor, não é minha. Quem está me entendendo, irmão? Quarto, Deus tem um propósito maior para mim, para você, para a nossa família. A família não existe só para si, ela existe para refletir Deus. A família existe para refletir Deus. Pai, Filho e Espírito Santo vivem em comunhão perfeita. Casamento é a imagem disso.
Casamento tem que ser a imagem disso, irmão. Casamento é a imagem disso. O propósito maior para a família idealizada por Deus, irmão, é multiplicar discípulos. Nós estamos multiplicando discípulos em casa. Não responda não, fique só com você. Você está multiplicando discípulos do Senhor na sua casa? Pais criam filhos que amam a Deus. Eu digo uma coisa para vocês e admiro muito. Eu não sei, eu conheço há pouco tempo a Mila, mas eu já aprendi a amar a Mila pelo projeto que ela tem com seus filhos. Eu vejo nessa criança, cadê ele? Eu vejo nessa criança um pastor, um missionário, um ganhador de almas, um preletor, um homem de Deus. Eu profetizo na sua vida, meu filho. Profetizo na sua vida também. Uma criança calma, serena. A gente vê a presença de Deus na vida dessas crianças. A gente vê a educação dessas crianças. Parabéns, meu irmão. Mas não é pela sua vaidade, é para você continuar melhorando cada vez mais como mãe, como servo de Deus. Faça a diferença no ambiente que você vive. Faça a diferença. Multiplique discípulos na sua casa, inclusive o seu marido. Incentive ele. Amém? Então, a família que Deus idealizou tem que refletir a Deus, tem que multiplicar discípulos e tem que ser abrigo. A nossa família tem que se abrigar à presença de Deus, irmão. Provérbios 22, 6 diz: um lugar de cura, mesa, conversa e oração. A presença de Deus tem que emanar dentro da nossa casa. Tem que emanar dentro da nossa casa. Relacionamentos com Deus dentro da nossa casa tem que existir. Para tudo que estão fazendo, para! Vamos amar. Desliga a televisão. Desliga o celular. Dobra o joelho, vamos amar. Irmãos, tem que ser assim. Tem que ser um lugar de cura, um lugar de conversa, diálogo. Ei, na hora da mesa, para tudo, desliga telefone, celular, desliga televisão, desliga, lugar de comunhão. Mesa é comunhão. Não é só para comer, encher a barriga, é comunhão. Aí cada um quer almoçar na sala, outro quer almoçar no quarto, no celular, mas quer, não, para todo mundo na mesa. Mesa é comunhão. Quem está me ouvindo, irmãos? Deus idealizou a família como uma aliança de um homem e de uma mulher, fundada em amor, fidelidade, serviço mútuo, com a missão de amar a Deus, criar filhos no caminho dele e abençoar o mundo. Como restaurar uma família que saiu desse projeto? Como restaurar uma família em frangalhos que saiu desse projeto original? Dói, mas tem um remédio. Tudo que tem que ser restaurado dói. Dói, irmãos. Quando você vai restaurar uma peça, quando você vai restaurar um carro, aquele carro passa por outro processo de novo, porque ele tem que ser quebrado que não presta, tirado que está podre, refeito algumas peças para soldar, substituir. E é um processo dolorido, mas tem cura, tem solução, mas é totalmente possível. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Deus é especialista em reconstruir o que
você essa palavra. É para mim. A Bíblia está cheia de exemplos. Filho pródigo. A vida disfuncional de Davi, do filho pródigo. Israel inteira. Aqui vai um caminho prático e bíblico para recomeçar uma família que está em frangalhos. Primeiro, comece pelo coração, não pelo outro. No Salmo 51, no verso 10, diz assim: olha essa oração, olha essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Primeiro remédio para uma família em frangalhos: reconheça que a mudança tem que partir de você. Reconheça que o doente é você. Que é você que precisa de cura. Lembra do que eu falei no começo? Não queira ter razão, queira ter paz. Reconheça que você é errado, mesmo você tendo plena convicção de que você está certo. Jesus era o grande lugar. Ele está nos ouvindo. Antes de tentar consertar o cônjuge e os filhos, a gente leva nosso próprio coração para Deus. Senhor, muda o meu coração. Muda a minha forma de agir com essa mulher. A pergunta é: Senhor, onde eu errei? Onde eu magoei? Onde eu me fechei? Por que minha família está assim? Irmãos, restauração sem arrependimento vira só troca de culpa. A restauração tem que ter arrependimento. Restauração no casamento, restauração com os filhos, tem que ter arrependimento verdadeiro. Segundo, volte para o fundamento. Perdoe. Perdão. Colossenses 3,13. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só, irmãos. Como nós queremos perdão de Deus se nós não sabemos perdoar? Lembra daquele rei que perdoou a dívida do seu servo? Amém? O que ele devia para o rei, irmão? Ele podia trabalhar a vida toda dele e não ia poder pagar. Mas ele implorou, esfregou os pés do rei e ele perdoou. Mas chegou lá na rua, o seu conservo devia a ele. E ele cobrou. O conservo deu a justificativa que ia pagar, ele pegou, prendeu ele, bateu nele, mandou levar ele para a prisão. O servo do rei ouviu e foi lá com ele. Disse: olha, aquele servo que o senhor perdoou, não perdoou o conservo dele. Chama ele aqui. Ah, tu perdoou, eu te perdoei. E você não teve compaixão com o teu conservo? Lança ele na prisão. Quer perdão? Perdoe. Faça com os outros aquilo que você quer que faça com você. Quem está nos ouvindo, irmãos? Isso não significa esquecer ou dizer que a dor não existiu. Significa soltar a dívida. Eu vou perdoar porque eu não aguento mais esse fardo no meu corpo. Porque a vida é o perdão, eu te perdoo. Família que não perdoa vira um campo minado. Família que perdoa vira um hospital. Vira um hospital. Onde a cura. Olha assim, Senhor,
céu, irmão, o Espírito Santo vai transformar você. Reconstrua a comunicação e a aliança. Efésios capítulo 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Ou seja, irmão, tem crente que chama palavrão em casa dos seus filhos. Na hora da raiva, da ira, com a esposa, chama palavrão. Palavras chulas, de baixo calão. Boca onde na igreja glorifica e canta louvores ao Senhor. Não é fogo estranho. Vai te converter. Seja na igreja, irmão, aquilo que você faz na sua casa. Seja bênção. Amém, irmãos? Voltem a conversar. O resultado para restaurar uma família em frangalho. Voltem a conversar. Tem casal que não conversa. Tem homem que chega do trabalho, irmão, é banheiro, almoçar, ou jantar, quarto, dormir. Já era. Converse. Sem gritar, sem ironia. Separe 15 minutos por dia para se ouvir de verdade. Para se ouvir. Amém, irmãos? Lembrem da aliança. Nós somos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Não são dois lados brigando. É um time contra o problema. A sua família está em frangalhos, irmãos. Lembre, você é um time. Ei, olhe para o seu esposo, olhe para a sua esposa. Diga, você não é minha adversária. Nós somos uma equipe. E se nós queremos vencer na vida profissional, espiritual, temos que vencer juntos. Somos uma equipe. O jogo de ping-pong sai um vencedor. O jogo de frescobol, irmão, você não tem que deixar a bola do outro cair. É uma equipe. Não pode deixar a bola cair. O casal tem que ser assim, irmão. Não pode deixar a peteca cair. Ei, um está fraco, vamos lá, irmão, estou do teu lado. Está dando alguma coisa errada, vamos lá, irmão. Deu errado, não vai dar certo da próxima vez. E se não deu certo é porque não é de Deus. Vamos tentar de outra forma. Você tem que incentivar um ou outro, irmão, a não desistir. Peçam ajuda. Ei, sejam humildes. Peçam ajuda, irmão. Tem famílias que estão em frangalho, mas não pedem socorro. Logicamente que nós temos que ir aos pés do Senhor em primeiro lugar. Mas a Bíblia descreve que deixou anjos na terra, homens e mulheres de Deus capazes, cheios do Espírito Santo, para nos instruir e para nos ajudar. Seja humilde, reconheça primeiro que você está errado. Procure ajuda do sacerdote, procure ajuda de um homem e uma mulher de Deus. Detalhe, não abra sua boca e não revele a sua vida íntima para qualquer pessoa. Não fale para qualquer pessoa, irmão. Busque discernimento do Senhor, Pai. Eu posso falar com o irmão Marcelo, com o pastor Marcelo, eu estou passando por isso, sabe que é o Senhor? Com certeza ele vai dizer, fala. Seja humilde, irmão. Reconheça que você está errado. Reconheça que você precisa de ajuda. E fale, assim como está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Fale com o pastor, com o líder, um aconselhamento. O orgulho isola, irmão. Humildade restaura vidas. Humildade restaura vidas. Traga Deus de volta para o centro da sua casa. Isso são conselhos que eu estou dando, que eu recebi do Senhor, irmão. É por isso que eu falo para vocês, não é para me gloriar, não. Mas eu sou casado com uma mulher de Deus, que fazemos oração. Ela ora mais do que eu, irmão. Eu tento acompanhar ela. Ela é uma mulher que ora muito. E eu procuro acompanhar minha esposa, porque ela está certa. Não tem melhor lugar de se estar do que no joelho dobrado na presença do Senhor.
cansado, eu chego do trabalho, eu já estou de joelho dobrado, orando com a minha sogra. Eu só faço entrar em silêncio para não incomodar, para não atrapalhar nada, é um intercâmbio, né? A gente não pode atrapalhar o intercâmbio lá, não sabe o que está acontecendo, que Deus está revelando, aí eu chego bem de mansinho, né? Aí eu já falo, dobrando meu joelho, pedindo perdão para o Senhor. Senhor, eu quero entrar nesse intercâmbio, Senhor. Eu quero entrar nesse ramal aí, com isso comigo também. Isso é muito bom, irmão. E eu chego cansado do trabalho às vezes, mas eu saio reforçado, restaurado. Amém? Porque tem uma família, uma casa que ora. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O projeto original de Deus só funciona com Deus no centro. Oração juntos. Nem que seja 2 minutos antes de dormir, irmão. Ore com seu esposo, ore com a sua esposa, ore com seus filhos. Comece a exercer e praticar isso. Isso torne rotina na tua vida. Isso vai se tornar natural. Vai se tornar tão natural que você não vai conseguir dormir. Você não vai conseguir pegar no sono enquanto você não orar. Porque o próprio Espírito vai te incomodar. Estão entendendo? Ler a palavra juntos, irmão. Um versículo por dia na mesa é o suficiente. Um versículo Deus vai falar com você. Mesa juntos, comer sem celular, já é algo profético hoje, irmão. O celular está se tornando um vício degradante nas famílias. É bênção para quem sabe usar, e é maldição para quem não sabe usar. Quem está me entendendo? Três promessas eu vou encerrar para segurar esse tempo. O primeiro passo hoje. Isso você vai levar para a sua casa. Vou dar 3 exemplos aqui, você vai escolher. Ou se você quiser fazer os 3, melhor ainda. Mas se você começar pelo menos com um, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que a partir de hoje, quando você sair daqui, você peça perdão por algo específico. Peça perdão por algo específico. Você sabe o que você tem que pedir perdão. Peça perdão. Pratique isso. Segundo, perdoar alguém da família em oração. Perdoe. Peça, se você não consegue perdoar, peça. Senhor, me dê um coração que eu possa perdoar. Terceiro, marcar uma noite para jantar juntos, sem briga e sem TV e sem celular. Esse é um projeto para restaurar uma família que está enfrentada. Faça algo diferente. Faça algo diferente. Faça algo diferente. Eu estou precisando melhorar esse lado também. Por isso que Deus falou comigo. Eu preciso ser mais romântico com a minha esposa. Fala, Deus. Deus falou. Eu preciso ser mais romântico com ela. Na minha folga, eu estava planejando para a gente sair com nossos pais, levar eles para sair um pouco. Nenhum dos dois quis ir. Aí eu falei, Deus, eu tenho para mim com ela. É só para nós dois. E nós saímos. Foi tão bom, não foi bom? Faça isso, irmão. Saia com a sua esposa. Só vocês dois. Dê uma volta, sai da rotina. Depois você sai com seus filhos. Mas tira o tempo para você casar. Compre flores para sua esposa, marido. Faça algo diferente. Mas que ela não gosta de flores. Se ela não gostasse, ela tem alergia, compre outra coisa, uma caixa de mulher. Mas surpreenda, faça algo diferente. Faça algo diferente para os seus filhos. Faça algo diferente que saia da rotina. Faça algo diferente que saia da rotina. Restaure a sua família.
chegar na nossa casa, bater o pé, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Aqui é uma casa onde habita o Senhor Jesus. E a minha casa, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Profetize na sua casa, profetize nos seus filhos. Por mais que seu filho esteja desviado no caminho do Senhor, vá lá, olhe nele, Senhor. Aqui não serve Deus. Faça a diferença. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Como está chovendo muito, né? Deixa a nossa pastora aqui em cima. Cadê a liderança da casa do Senhor? Por favor, aqui em cima também, irmãos. Deixa o chapadão. Você que é líder, deixa a cara de oração. A Bíblia nos ensina que devemos dar honra a quem tem honra. A pastora, como ser humano que é, assim como cada um de nós temos nossas falhas, nossos erros, as nossas limitações. Mas eu nunca ouvi da boca desta mulher nenhuma palavra torpe. Eu não ouvi da boca desta mulher nenhuma palavra de maldição. Eu não vi dela a atitude de ira com ninguém ou com qualquer outra coisa. Isso eu posso dizer. Eu nunca vi ela por raiva. Eu nunca vi. A senhora é uma mulher de Deus. E nós, como liderança desta casa de oração, queremos abençoar a sua vida. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós queremos entregar. O nosso amor, a nossa gratidão, por a senhora ser assim intercessora por nós. Eu sei que você, muitas vezes a senhora abdica das suas coisas para se dedicar a esta obra. E essa obra não significa só o tempo, só o lugar, mas as vidas que frequentam aqui. E a senhora se limita às vezes a fazer o que a senhora quer para estar aqui dia após dia, para receber os irmãos, para estar aqui orando e intercedendo. Eu agradeço muito pelos seus ensinamentos. Aprendi muito e aprendo muito com a senhora. Espero que a senhora me perdoe pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas faltas. Eu procuro dar o meu melhor, assim como a senhora também procura dar o seu melhor. Eu creio que a liderança que está aqui, né, também pode replicar essa palavra. O pastor Américo e o pastor Júlio, que são os mais antigos aqui, né? Então que Deus abençoe a sua vida, que a igreja possa estender a sua mão para cá em direção a nossa pastora, e nós vamos orar por ela, porque a luta dela não é fácil. Quem conhece sabe, mas nós sabemos que tem um projeto, tem um propósito para tudo isso. E ela sabe para esse propósito. É por isso que Deus a sustenta. Né? Ela para a igreja está mais cheia, a família, mas aprova o Senhor que nós estivéssemos aqui. Não está a Rose, que é a sua irmã, no Márcio, que é o seu cunhado. A sua filha, seus netos estão aqui. Né? Mas a maior presença também é Jesus, o Espírito Santo. Eu queria pedir que o Marcelo orasse. Que o Marcelo é o profeta desta casa de oração, o homem de Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a filha do Senhor, a nossa pastora. Deus amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, nós como igreja, como discípulos, Pai, de Ti e também da pastora Cátia, queremos Te pedir, Senhor, estende a Tua mão sobre ela, que a partir de hoje se inicie um novo ciclo na vida dela, que a unção seja dobrada, a sabedoria seja dobrada, que o Senhor, sustente ela a cada dia, nas coisas que não vemos, mas que só o Senhor sabe, porque nós vemos uma mulher forte,
Nós vemos uma mulher que usa a tua palavra, o Senhor usa ela na palavra, mas não vemos a fragilidade dela. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E em nome de Jesus, juntamente com a igreja, nós abençoamos a vida da tua filha, Pai, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém e glória a Deus. Parabéns, pastora Carla, por mais um ano. Esse é um paciente que se repetiu por 25 anos na presença do Senhor. Nós sabemos que Deus tem promessa na sua vida, ministerial, familiar, e bem perto. Deus vai te entregar uma grande bênção. Não sei qual é, não, mas Deus sabe que vai te entregar uma grande bênção aqui na terra, porque a maior bênção que a senhora pode ter é a morada eterna. Amém? Nós sabemos, como foi falado pelo pastor Danei, nós ali admiramos muito pelo seu testemunho que a senhora nos dá aqui. Claro, muitas das vezes acho que a gente não é. Mas amém, isso é para o nosso crescimento espiritual. Então nós estamos todos felizes aqui, a liderança, os irmãos que estão, também eu creio que todos me amam muito. Amém? Pode sentar, igreja. Boa noite, graça e paz. Fui pega de surpresa, também quero falar alguma coisa. Mas não é novidade, né, para a igreja, para a pastora, o amor que eu e minha família nós temos por ela. A gente não sabe nem o que dizer, né? Porque a pastora Kátia vai representar muita coisa na nossa vida. Só quem chegou aqui completamente quebrado sabe o quanto essa mulher foi usada por Deus para restaurar vidas. Eu cheguei aqui com a minha vida familiar, o meu casamento, mas no futuro também tivemos vários problemas. E se não fosse as orações da minha pastora, se não fosse a ajuda dela, da pastora Gris, pastor Direito, os outros também, minha mãe, se não fosse essa igreja que guiada por essa mulher de Deus, talvez a minha família não estaria aqui hoje para poder honrar ela, né, dando esse pequeno testemunho. Então, eu só quero pedir ao Senhor nessa noite que abençoe sua vida, que lhe dê mais sabedoria, que lhe dê mais saúde, mais força, e dizer para a senhora que a senhora vai tomar, e a senhora sabe disso. E tem mais. Eu, desde já, convido a todos que estão aqui, e aqueles que também não estão aqui, verão o vídeo, né, pastora? E que também verão lá no grupo um convite oficial para o culto em ação de graças pela vida da nossa pastora, que será no dia 1º de agosto, porque a nossa igreja tem a programação de fazer sempre no último sábado do mês, só que por questões financeiras nós faremos no 1º dia de agosto, tá bom? Que vai ser no sábado. Então eu espero e conto com todos vocês, tá? Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. É muito bom falar da pastora Kátia, né? Nós sabemos que todos que estão falando aqui não temos nenhuma hipocrisia quando falamos ao seu respeito. São palavras sinceras, vindas do coração. Quero dizer que nós lhe amamos. É uma honra pertencer a este ministério a qual a senhora lidera, porque eu e minha família procurávamos um ministério sério, né? Um ministério que não sugasse a gente, né? Falando no financeiro. E aqui nesse ministério nós encontramos, né? Essa pastora abençoada aqui, que a visão dela é ganhar almas e pregar a palavra do Senhor e fazer íntimo. Então nós estamos claros nesse mesmo propósito. É maravilhoso, né, irmãos? Porque nós podemos dizer que isso é errado. Então você está no lugar certo, tá, irmãos? E nós queremos dizer que lhe amamos, pastora. Boa noite, beijo, graça e paz. Fala da pastora Kátia. Já expressão de lágrimas.
porque eu desisti. Mas aqui, nessa casa de oração, conversando com ela, e o testemunho da minha filha, do irmão Júlio, o pastor Júlio e da pastora Led, me fez firmar nessa casa de oração. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e a senhora, pastora, por tudo que o senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. E continua fazendo, porque a senhora, sei que a senhora ora o tempo todo. Às vezes a gente traz para alguém, já está com alguém, mas a gente já traz mais, mas a senhora sempre tem uma palavra boa para nos dar, né? Então, eu peço a Deus que eu continue mais na sua vida nessa terra. E os desejos do seu coração, Pai do céu, possa realizar. E que a sua família cada vez mais esteja aproximando o seu esposo e possa alcançar cada um de vocês. Amém? E amo. Amém, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Amém? Graça e paz. Falar da nossa pastora é um privilégio, né? Ela é uma mulher de Deus, nós sabemos disso. Não é perfeita como eu e você. Nós somos falhos, porque nós somos de carne e osso. E o pastor está querendo saber. A perfeição de Jesus Cristo veio na terra e voltou para os céus. E vai voltar para nos buscar a verdadeira igreja. Então, a gente tem que amar a verdadeira e nós temos que se amar como nós somos também, né? Esse é o verdadeiro amor, suportar uns aos outros e suporte em oração. E isso a pastora, ela sabe fazer isso, né? Não é fácil, mas também não é difícil quando a gente tem o amor de Deus. E aconteceu 2 casos no mês passado, ou retrasado. Vocês sabem que não é lembrando de coisa triste, porque isso não é triste. A minha sogra foi para o céu, partiu para a glória, né? E é uma alegria porque ela está lá, o nosso paizinho, o nosso Deus. Só que o neto dela teve um sonho, e esse sonho se realizou, que a pastora só vai ficar sabendo agora. Ele sonhou que ela chegava com ele lá no conjunto da morava e abraçava ele lá embaixo, muito feliz e dizia assim: meu filho, aí o que você está fazendo aqui? Ah, eu te vi, meu filho, bora lavar a igreja. Isso não saiu da minha cabeça, e agora eu subindo aqui veio da minha cabeça. Senhor, tem alguma coisa espiritual, lavar a igreja, não é só lavar, é algo espiritual também. E a igreja foi lavada ontem. Foi a irmã Mina que deu a ideia para lavar a igreja. Saber que Deus queria que lavasse a igreja mesmo. Porque isso é espiritual. Limpar a igreja é espiritual. Não pensa que você vem aqui fazer um trabalho de Deus e Deus não vai te pagar. O melhor patrão é o Senhor Jesus. Mas que você não queira. Ah, mas eu não faço assim por interesse. Não, irmão. Deus conhece o coração de cada um. Mesmo você fazendo interesse ou interesse, Ele te paga. Porque Ele é fiel e Ele é justo. E quem veio aqui, Deus vai abençoar cada um. E isso aconteceu. Foi lavada a igreja. E outro sonho, agora eu tive recente, que a minha sogra dizia: ô Eunice, manda mensagem para minha irmã, diz para ela mandar alguns louvores para mim. Aí então tá, aí a gente começa a mandar. E esse louvor cantava, esse louvor também, se manda esse louvor para ela mandar para mim. E esse é um louvor profético. Então eu creio que é para cantar agora, profetizar a vida da pastora, que as nossas palavras têm poder, que nossas palavras têm muito poder, que nós temos que profetizar a bênção, mesmo a gente não olhando a bênção, mesmo a gente não enxergando a bênção, porque a gente não é tão médico, precisa ver, precisa crer. Então fique de pé, meu amado, e vamos profetizar a vida da pastora. O que você quer profetizar nessa noite? Saúde, paz, amor, alegria, harmonia, mundo lá dela, felicidade. Estenda a sua mão e vamos cantar esse louvor. Sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida.
lado e ter certeza que o nosso Deus está trabalhando na nossa vida. Quando nós estamos louvando, cantando, pregando, Deus está nos curando, sarando, libertando, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Quando a nossa mente entristecida, quando ela desce daqui, eu creio que Deus derrama uma chuva de bênção, chuva de cura sobre a vida dela. Não é fácil não ser pastor de igreja, não é fácil ser pastor de ovelha, porque tem muito rebelde, tem muito bode dentro da ovelha. Só que Deus usa o pastor, dá a mesma cacetada, dá a mesma cajada, mas depois passa o ombro. Esse é o verdadeiro pastor. Não é só aquele que dá, é aquele que dá e passa o ombro. Esse é o pastor do Senhor, essa é a nossa pastora. Ela não é perfeita como eu sou, não sou, mas nós estamos aqui porque nós amamos ela, não é verdade? Você enfrentou essa chuva, não foi só pela vida dela, foi pelo nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Devemos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, pela vida da pastora Cátia. Muito obrigada por mais um ano de vida. Eu sei que é muita luta, pastora, mas a vitória também é grande, a vitória é certa. É um processo que ela está passando com seu esposo, mas nada dessa vida é para sempre, vai passar. Eu tenho meu processo, você tem o seu processo, você tem sua luta e vai passar. Se você estiver firme, sempre confiando em Deus, com fé, não se desesperando, fazer como José, fazer como Davi, fazer como Jó, não desistir da batalha, não desistir da guerra, não desistir de adorar esse Deus tão maravilhoso que fez os céus e a terra, que nos criou. O nosso Deus é maravilhoso. Fique aqui, minha marido, não sai não. Fique aqui que nós vamos ainda profetizar mais na vida da pastora. Agora, em nome de Jesus, vamos fazer mais uma oração por ela, porque oração não é demais, é bênção. Estende mais sua mão aqui, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela vida da pastora Cátia. Creio que o Senhor quis que fosse essa noite, porque hoje é o aniversário dela. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos que vieram prestigiar. Eu sei que Ele não veio só por causa dela, mas veio por causa do Senhor Jesus, adorar o nosso Deus, porque nós estamos aqui adorando homem nenhum homem. Nós estamos adorando o Teu nome, agradecendo o Senhor pela vida da pastora Cátia. Ela é uma adoradora, ela é uma mulher de Deus, ela entende isso, Senhor amado. Toda a honra, toda a glória a Ti. Obrigada, Jesus, pela vida dela, pela sua família, Senhor, pela sua parentela que está aqui, por cada um da sua família que está aqui. Muito obrigada, Senhor. Venha abençoar a sua família rica, poderosamente, dando paz, amor, alegria, união, comunhão no meio da sua família. Abençoa o seu paizinho que está lá em Mosteiro, Senhor. Abençoa suas irmãs, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa o ministério que colocou na mão delas também, Senhor, que elas possam estar unidas, meu Pai, te adorando, te servindo, porque o Senhor vem buscar só uma igreja, Senhor, a igreja que te serve, meu Pai amado. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, pela vida da pastora Cátia. Obrigada e amém. Aplauda ao Senhor Jesus, porque essa pessoa é digna de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém, irmãos. Fica aqui. Você está vendo essa liderança? É uma liderança que o Senhor trouxe, mas o diabo quantas vezes tentou nos dividir? Quantas vezes ele tentou nos separar? Hoje você vê uma igreja firmada, uma igreja alicerçada, mas não foi fácil. A gente, às vezes, só fala as coisas boas, mas já enfrentamos coisas muito difíceis. Muita oposição, muito atrapalho, muito impedimento, muita mentira, muito engano. Para que Deus possa fazer nas nossas vidas a vontade dEle. Então, nunca pense que é tão fácil, porque não é fácil. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Sei que Deus está no controle de todas as coisas. Sei que muitas vezes se faço coisas porque Ele manda para nos ensinar. Assim como eu ensino vocês, eu aprendo com vocês. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida dos nossos irmãos que estão aí e que um dia vão estar também aqui servindo ao Senhor, multiplicando a mensagem do Evangelho, ganhando almas, porque essa é a intenção de todo qualquer ministério que o Senhor prepara nesta terra. Só é uma coisa: ganhar almas. Dinheiro, riqueza, isso não vai ficar nada. A alma, sim, ela é eterna. E é nesse propósito que a gente tem que viver e servir na obra do Senhor. Obrigada, igreja. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Estenda suas mãos para a sua casa, estenda suas mãos para a sua família. Amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos orar pela nossa casa, pela nossa família, nosso bem mais precioso, o lugar onde o nosso adversário tenta todos os dias roubar, matar, destruir, trazendo contenda, divisão, raiva, ódio, mágoa, ressentimento.
Dificuldade financeira, amarração financeira, porque Ele sabe quando as finanças estão ruins, Ele ganha, querido. Mas conosco não. Para trás de nós, toda fúria, todo ataque, todo levante do nosso adversário. Ele não tem autoridade, Ele não tem autorização de tocar naquilo que é precioso para nós, que é a nossa casa, que é o nosso lar, que é a nossa família. Nós, como igreja lavada, remida, perdoada, usamos o nome que está acima de todos os nomes e abençoamos a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, e declaramos que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Você que tem uma oferta, você que tem seu dízimo, você que nada tem, nós já vamos encerrar. Eu acho que tem alguma coisa ali por trás dos bastidores. Isso só é um achado, né? Não sei. Eu sei que o Nescau chegou aí, eu vi uma garrafa com o Nescau. Quem dorme cedo hoje vai um pouco mais tarde, né, Baiana? Meus netos são good, não moram comigo, mas são muito de dentro comigo. Amém? Estenda suas mãos ao céu, você que vai dizimar, você que vai ofertar. Creia que bênçãos virão da parte do Senhor para a sua vida. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aliança firmada com o céu é agraciada aqui na terra. Ele derrama bênçãos sem medida para aquele povo a qual Ele escolheu e separou, e que vive de acordo com a sua palavra, e assim Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Vai haver multiplicação, vai haver grandes milagres e maravilhas na vida financeira daqueles que têm depositado a sua confiança no Senhor, aqueles que acreditam em tudo que o Senhor já falou que ia fazer e vai fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Para nós pode ser impossível, mas para Ele não há impossível. Vai haver multiplicação na sua casa, na sua família. A semente que você está plantando será multiplicada e muito abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor. Amém. Vamos estender nossas mãos para cá, nosso pedido de oração, os nomes aqui representados na nossa nação. Nós não podemos deixar de orar e interceder pela nossa casa, pela nossa família, por esses pedidos de oração. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, isso aqui, dentro dessa sexta, Pai, orações, pedidos, corações, Pai, que clamam por justiça, por milagre, por cura, por libertação. Derrama da sua glória, manifesta o seu poder, dá testemunho, Senhor, da grandeza do teu amor para com seus filhos. Nós precisamos, Pai, glorificar e exaltar seu nome. Não que o Senhor precise disso, o Senhor não precisa, porque o Senhor é maior, está acima de tudo e de todos. Mas as pessoas precisam conhecer a tua glória e saber que só o Senhor é Deus e que não há outro além de ti. Por isso nós queremos, Pai, a manifestação do seu poder nas fotografias, nesses pedidos de orações, em nome de Jesus, amém. Da mesma forma, Senhor, nós falamos pela nossa nação. Nação essa que está dividida. E por achar que se dividindo se torna forte, não se torna fraco. Porque quando a mulher luta para o seu direito, quando o homem luta para o seu direito, quando aqueles que têm uma vida diferente lutam pelo
você, vem mostrar para a pastora um bolo, tá? Para você participar da celebração, amém? Hoje é o culto atípico de ação de graças pela vida dela, tá, irmão? Obrigado por